Nos dois últimos vídeos eu falei sobre a seguinte abordagem, né? Se o seu filho ou sua filha chegasse para você, né? Chegasse para si e dissesse: eu não quero ir para a escola, certo? Eu vou dar continuidade a esse assunto mais concretamente, né? Sem ir para a teoria, ok? Vamos ver então quais seriam as razões para o seu filho não querer ir para o contexto educativo, interagir com os seus colegas, né, com os professores e aprender. Procure verificar, primeiramente, né, o que estaria a acontecer com o seu filho para ele ter tomado essa decisão ou ter verbalizado isso, certo? Porque nós temos o não verbal e o verbal, ok? Pergunto para o seu filho por que ele não quer ir para a escola. Primeiro, fique, né, instigue o seu filho a falar, né, sobre a sua queixa, né? Qual é a queixa, né, do meu filho? E vá no contexto educativo, fale com os professores do seu filho, né? Fale com a coordenação pedagógica, com o corpo pedagógico da escola e tenta averiguar se isso realmente está acontecendo com o seu filho, se em algum momento ele foi destratado pelos colegas, porque nós sabemos que em ambientes desses existe bullying, que é uma palavra que já está muito mais que conceituada, né? Verifique também se ele gosta da professora, dos professores, se em nenhum momento, né, ele mostrou assim uma não afinidade com os professores, né, com a sua professora, se ele, por exemplo, estiver ainda no ensino básico, né? Quando vai para o fundamental, às vezes esses problemas, essas queixas aumentam, né, amplificam, né, porque o seu filho ou a sua filha vão ter vários professores e nós sabemos que não vai se dar, né, plenamente bem com todos eles, não vai gostar deles, né? Até porque a função do indivíduo ir para uma escola é aprender, é receber informação, é construir conhecimento, certo? Outra coisa também tem que averiguar como é que é o comportamento do seu filho em sala de aula. Perguntar para os professores, né? Para o professor, para a professora, para que está com o seu filho, que em sala de aula, e pergunta como é o comportamento dele na escola. Ele faz as atividades? Ele copia do quadro? Né? Ele responde às perguntas que a professora faz para ele? Né? Pergunte, como é que é o meu filho em sala de aula? Porque nós, assim, às vezes chegamos no corpo, quando nós somos à escola, nós chegamos no corpo pedagógico da escola e perguntamos: quem é a professora do meu filho? O que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo aqui na escola? Nós, às vezes, direcionamos para o contexto geral da escola, né? Para os colegas, né? Para o ambiente físico. Meu filho não gosta da escola, não gosta porque esse ambiente não é muito bonito, a escola não é bonita. Às vezes os pais ficam muito preocupados com a aparência da escola. Tem que chegar e conversar e ver quem é o professor ou a professora do seu filho, como é ele em sala de aula. Em vez de buscar o problema na escola, né? Volte o problema para o seu filho. Veja realmente se aquilo que ele está a falar, se aquela sensação, né, que ele sente é do outro e não é dele. Que às vezes pode ser dele. É ele que não se sente bem. É ele que não interage. Certo? Então vamos ver, termos duas óticas, né? Primeiramente, resolver o problema do filho. Como é o meu filho em sala de aula? Como ele se comporta? A melhor pessoa para dizer isso é o professor ou a professora do seu filho. Ele vai dizer claramente ao seu filho. E você vai ver, vai acompanhar. O meu filho não copia as coisas do quadro, não faz as atividades. Olha o caderno do seu filho. Veja se ele está a escrever. Veja se ele está a copiar, está a fazer as tarefas. Certo? É com esse olhar. Outra coisa que eu chamo a atenção. Se caso realmente
acontecer que o seu filho não está a fazer as tarefas, o seu filho provavelmente tem uma dificuldade de aprendizagem. Ele não está realmente com aquele entusiasmo para aprender, certo? E é preocupante até aos 9 anos, certo? Quando a criança, para ler e escrever, se não tiver todo esse interesse, certo? A criança, em algum momento na escola, ela tem que ter algum interesse na atividade escolar. Na atividade lúdica, trabalhos, né, manuais, cantar, ouvir histórias, né? Tem que ter alguma coisa que o agrade na escola. Uma criança que vai para a escola e diz, não tem nada que o agrade, tem que ver, tem que procurar ver o que está acontecendo com ele. Outra coisa é ver se os conteúdos que o seu filho tem no momento, se são relevantes, né? Verificar realmente se essa é a escola ideal para o seu filho. De repente, ele ainda está muito pequeno para essa escola, né? Muito pequeno, não digo assim, muito pequeno em que sentido? Ele ainda está numa fase simbólica, ainda quer brincar. Mas Marcelino não vai fazer nada, não vai escrever que nem os outros. Não, é porque ele está em maturação. A maturação é individual. Cada indivíduo, a sua maturação cerebral é diferente do outro. Tem uns que amadurecem rapidamente para a leitura, para a escrita, para a interação verbal e não verbal, para o interpessoal, né? Então, para algumas crianças tem uma facilidade muito grande para conversar, para resolver esses problemas, para aquilo que interioriza, né? Depois volta para esse ambiente com outra, né? Outra transformação de personalidade. Ele reflete, diz, não, é assim mesmo, eu não fui bem, eu falei isso para o meu amigo, não foi certo, eu falei isso para a professora, não vou fazer mais isto. Agora, tem uns que não, uns ainda estão voltados ainda para brincar, ainda não tem essa consciência, essa maturidade de reversibilidade, né? Ele ainda não assimila bem esse ambiente. Ele ainda precisa de um tempo para isso, certo? Então, às vezes, procure uma outra escola que ainda é mais lúdica, né? Que ainda com brincadeiras. Não pense que essas brincadeiras não aprendem. A criança aprende brincando. A criança aprende interagindo com o brinquedo. Leia Vygotsky, leia Piaget, né? E aqui na Europa, cada vez mais, está se desconstruindo isso. A criança não vai para a escola só para ler e escrever, a criança vai para construir conhecimento, ter habilidades em várias coisas, né? Pintar, cantar, fazer teatro, ouvir histórias, dançar, certo? Isto sim, isto é aprendizagem, isto é trabalhar com o corpo, isto é psicomotricidade, é realmente fazer a diferença nesse psíquico dessa criança, nas emoções, no cognitivo, ok? Então até lá, até o próximo vídeo.